Olá, meus amigos, tudo bem? Dá o like, comenta, compartilha e se inscreva no canal, meus amigos, para que mais pessoas assistam, tá? Esse vídeo ajuda o canal a crescer, tem que passar de 1000 inscritos. Principalmente dá o like. Se você dando like, o vídeo ele vai mais adiante, né? O YouTube ele dá uma alavancada bem legal no vídeo, beleza? Olha, meus amigos, hoje a história é da Segunda Guerra Mundial, a batalha final de Berlim. É espetacular, tá aqui, olha. E cenas da batalha de Berlim, cenas reais da batalha de Berlim. E o vídeo, pessoal, é colorido, tá? Vídeo colorido. Então é cenas reais mesmo de guerra. Entraram lá na Alemanha e tomaram Berlim na época, né? Cidade de Berlim, né? Tá bom? A capital. Fica com o vídeo aí. Não perca. Pega uma pipoquinha para assistir. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Fui. Se essas motivações eram apenas marginalmente eficazes, o medo generalizado da vingança e da barbárie soviéticas fez com que até os mais cínicos continuassem a lutar. 1944 foi nada menos que um desastre para os alemães na frente oriental. Após a aniquilação do grupo de exército centro, o aparentemente imbatível exército vermelho perseguira os alemães até os portões de Varsóvia. Relutante em admitir a derrota, Hitler tomou a decisão crucial de lançar as suas últimas reservas blindadas para aliviar os defensores da cidade e garantir os campos de petróleo da Hungria. O que ele não esperava era que isso era exatamente o que o alto comando soviético, mais conhecido como Estado-Maior, esperava. Foi então no dia 16 de abril que os soviéticos lançaram a Operação Berlim. O seu plano era cruzar os rios Oder e Neisse e cercar e capturar a capital do Terceiro Reich. Um número impressionante de 2,5 milhões de homens e 6.000 tanques, apoiados por uma poderosa artilharia e aviação, iniciaram esse ataque rumo ao oeste. Organizados em 3 frentes ou grupos de exército, as 2 formações soviéticas mais importantes eram a Primeira Frente Bielorrussa, sob o comando do Marechal Zhukov, e a Primeira Frente Ucraniana, liderada pelo Marechal Ivan Konev. Ambas competiriam nas semanas seguintes pela honra de capturar a maior cidade da Alemanha, o alvo que Stalin havia escolhido como símbolo da derrota da Alemanha nazista. Os defensores, por outro lado, estavam em uma situação desesperadora. Com uma enorme desvantagem em número de soldados e equipamentos, eles foram obrigados a contar com a natureza para reforçar as suas defesas instáveis. Entrincheirados na linha dos rios Oder e Neisse, ainda podiam reunir cerca de 1 milhão de homens, embora de qualidade variada e com armamento e artilharia bastante limitados. O foco principal de ambos os lados seria o coração dessas defesas alemãs, aproximadamente 60 quilômetros a leste de Berlim, chamado de as Colinas de Silo. Situadas diretamente no caminho da Primeira Frente Bielorrussa de Zhukov, essas colinas foram palco de combates intensos por mais de 4 dias, custando caro aos atacantes, com cerca de 66.000 soldados soviéticos mortos na captura do local. No entanto, as colinas foram conquistadas e em 21 de abril, o caminho para Berlim agora estava finalmente aberto, com tanques soviéticos avançando rapidamente para cercar a cidade. A fim de fazer os invasores sangrarem por cada polegada de solo alemão, a Wehrmacht construiu uma linha de séries defensivas bem entrincheiradas que bloqueavam o caminho para Berlim. Manobrando essas posições estavam os remanescentes do grupo do exército Vístula e também do 4º exército Panzer, bem como a guarnição de Berlim. Combinado, essa força total consistia em 750.000 soldados alemães apoiados por 1.500 tanques e canhões de assalto, 9.300 canhões e morteiros e 2.200 aviões. No entanto, esses números pareciam mais impressionantes no papel do que na realidade, já que praticamente todas as suas formações estavam aquém da força necessária. Embora muitas unidades fossem comandadas por veteranos endurecidos da frente oriental, as suas fileiras eram frequentemente compostas por uma mistura de soldados feridos, inaptos e inexperientes e até mesmo meninos da juventude hitlerista. Além disso, cerca de 60.000 dos defensores vinham de batalhões de milícias Volkssturm, que eram pouco treinadas e mal armadas. A infantaria também não podia contar muito com os seus ativos blindados e aéreos, pois os alemães careciam de reservas de combustível para manter a sua força considerável de veículos de combate operacionais por um período prolongado. Ao sul,
A primeira frente ucraniana de Konev enfrentou menos resistência. Inicialmente, o plano era contornar Berlim ao sul, mas devido às dificuldades de Zhukov em Silo, Stalin ordenou que Konev avançasse diretamente para a cidade pelo sudeste. Poucos dias depois, em 25 de abril, as forças soviéticas se encontraram e a cidade foi finalmente cercada por cerca de 1,5 milhão de tropas, dando início ao cerco de Berlim. Dentro do cerco, a situação era caótica. Inchada por refugiados e bombardeada incessantemente pela aviação aliada durante anos, Berlim era a sombra do seu antigo esplendor. Os dias de procissões triunfais na capital haviam ficado para trás. Cerca de 2,5 milhões de civis, vivendo principalmente em condições subterrâneas, encontravam-se presos em uma cidade desesperadamente carente de suprimentos e sob constante bombardeio de artilharia. Com os remanescentes da liderança nazista totalmente envolvidos na preparação de defesas improvisadas, a população da cidade foi deixada à própria sorte. Berlim foi rapidamente dividida em diferentes zonas defensivas, com a Zona Z, ou também chamada de Central, formando o último bastão ao redor do coração do centro da cidade. Essas defesas, embora impressionantes no papel, eram em grande parte tentativas improvisadas de última hora para atrasar o inimigo, e eles raramente conseguiam isso. Bondes cheios de entulhos e valas antitanque eram no máximo pequenos obstáculos para as forças esmagadoras que desciam sobre a cidade. Os soldados que manuseavam essas defesas, em muitos casos, não representavam uma ameaça real. Restaram para defender a cidade uma mistura de idosos e garotos, além de algumas unidades veteranas capazes, mas frequentemente com pouca força e exaustas após meses de combates. No entanto, Berlim não era um alvo fácil de tomar, nem mesmo para uma força numericamente superior. A cidade era atravessada por canais e cursos de água ligados por pontes, além das ruas largas cercadas por prédios altos com muitas janelas, o que acabavam sendo verdadeiras armadilhas mortais para tanques que atravessassem sem apoio da infantaria. Os soviéticos, no entanto, já estavam acostumados ao combate urbano nessa fase da guerra. Sua principal tática para eliminar defesas resistentes era baseada no poder de fogo. Artilharia pesada, como por exemplo o obuseiro de 203 mm, era usado a céu aberto para destruir edifícios antes que a infantaria e os blindados saturassem a área com granadas de alto explosivo e disparos de metralhadoras. Rua por rua, casa por casa, os soviéticos avançavam em direção à Zona Z. Cedo da manhã em 30 de abril, a situação era algo assim. Tropas soviéticas haviam cruzado a ponte Moltke e agora ocupavam a maior parte do Ministério do Interior e do bairro Diplomático, além da formidável barreira de água que restringia o avanço soviético. Linhas de trincheiras, juntamente com 3 potentes canhões 88 mm, protegiam a frente do edifício, além de inúmeras metralhadoras e posições de tiro nas janelas fortificadas e ensacadas pelo Reichstag. Qualquer ataque soviético teria que enfrentar uma tempestade de fogo antes de alcançar o edifício principal. Um dos homens que se preparavam para participar do inevitável ataque era Vladimir Pereverzev, que escreveu uma carta para sua esposa na véspera do ataque, no andar térreo do Ministério do Interior. Ela dizia o seguinte: "Até agora estou vivo e saudável, apenas um pouco bêbado o tempo todo, mas isso é necessário para manter a coragem. Estou a apenas 500 metros do Reichstag. Já cruzamos o Spree. Você escreve que parte do teto da cozinha desabou, mas isso não é nada. Um prédio de 6 andares desabou sobre nós e tivemos que escavar nossos rapazes. É assim que vivemos e derrotamos os alemães." Estranhamente, os homens de Zhukov dizimados haviam feito pouco progresso ao final do primeiro dia, e seriam necessários outros 3 e muitos mortos antes que as suas forças finalmente forçassem a passagem pela última linha de defesa. Naturalmente, Stalin ficou furioso, mas poderia descansar tranquilo pelo fato de que o fronte de Konev ao sul havia obtido mais sucesso. Retornando alguns dias até o final de 18 de abril, as suas divisões blindadas haviam cruzado o rio Spree e estavam correndo em direção a Berlim. Sem reforços e munições suficientes, os defensores sobreviventes em ambos os setores foram forçados a uma retirada apressada. Com as linhas de defesa alemãs no sul e no centro quebradas, e com tropas vitais ainda lutando no norte, o caminho para Berlim estava aberto. Falta de suprimentos para continuar lutando fez com que o moral alemão começasse a cair visivelmente. Milhares de homens cercados se renderam, enquanto massas de soldados fugidos, desertores e refugiados se dirigiam para a cidade condenada. Enquanto isso, um Hitler cada vez mais delirante continuava a exigir resistência fanática até o fim. No dia 20 de abril, o aniversário do Führer foi bruscamente interrompido pelos bombardeios de artilharia soviética nos subúrbios do nordeste de Berlim, enquanto seus cidadãos fugiam para os porões. As divisões blindadas de Zhukov e Konev
começaram uma corrida frenética para os arredores da cidade. Nesse meio tempo, muitos altos funcionários do Partido Nazista participaram de uma competição semelhante para serem os primeiros a obter permissão para fugir da cidade. Dentro do Reichstag, uma guarnição de cerca de 300 homens constituía a maior parte das defesas. Sabendo que apenas a morte os aguardava, a maioria estava preparada para vender as suas vidas caro. No entanto, isso não